Eis, pois, a primeira intervenção. Tablets em sala de aula. Um caminho possível. Professor José Miguel Sousa. Tenha a bondade de tomar a palavra. Bem-vindos a um dia que penso que faremos história nesta região. Viram um pouco a história das tecnologias na educação. A primeira tecnologia era a escrita. Há pouco perguntavam numa entrevista quando é que as salas de aula deixavam de ter os quadros de ardósia. Se eles foram substituídos por paredes de escrita, isso será o ideal, porque a escrita continua a ser uma das nossas principais tecnologias. Antes de começar, queria agradecer ao Sr. Secretário o convite para estar aqui hoje a partilhar convosco algumas ideias. Um dia bonito de sol, nesta bonita terra onde nasci, uma sala cheia, portanto é sempre agradável. É um prazer para mim porque venho falar daquilo que eu acredito e daquilo que eu gosto, que é a educação e a tecnologia de educação. Um dia para vós todos, um cumprimento especial à Sra. Presidente do Conselho Municipal Nacional de Educação, um prazer tê-la cá connosco, e a todos vós, os colegas e diretores de escola que aqui estão. Portanto, bom dia para vós, espero que seja um dia de história e um dia também de bom dia de trabalho. A minha comunicação, eu pensei tocar entre os pontos. É um pouco aquela ideia que o passado nós já não temos acesso a ele. O presente é onde nós vivemos, é onde nós podemos atuar. O futuro nós o desconhecemos e este futuro hoje na nossa sociedade está em permanente mutação, em permanente mudança e é difícil nós sequer termos uma ideia de prever o que ele será. Mas o presente nós podemos fazê-lo. E talvez o passado e o futuro sejam, digamos, estes pontos. A oportunidade, eu acho que a palavra oportunidade é aqui uma palavra significativa. Revisitar práticas. Sim, houve já pequenos projetos ou grandes que se fizeram e podemos olhar para o passado para aprender com eles, saber como é que correr bem, o que é que correr menos bem. E as peças de um puzzle, esta é a minha visão pessoal, embora baseada em muitas das outras pessoas, sobre aquilo que está a acontecer aqui na região e que vai acontecer. Oportunidade. Mas antes de chegar à oportunidade, eu queria vos dizer que vamos ter, volta das 10h45, uma ligação Skype a duas escolas que estão, portanto, a usar estas tecnologias. O ponto mais negro, azul escuro, não é? É onde eu vivo neste momento em Mangualde. O colégio, portanto, Novo da Maia, que está a norte, e o Conselho de Música da Covilhã estão a usar, portanto, estas tecnologias. O primeiro mesmo com o 5º ano e o segundo com o primeiro ciclo, mas eu estive a visitar aquela sala e quando vi um grupo de alunos a trabalhar em grupo, que uma aluna que estava doente em casa, com um tablet ligado por Skype, eu fiquei fascinado e não deixei de resistir ao colega para hoje entrar connosco. Será, portanto, apenas uma ligação a estas duas escolas para vermos, para sentirmos, não é? Portanto, basicamente, aquilo que está a acontecer. Oportunidade sobre isto. Primeira oportunidade. A oportunidade é o momento atual que nós vivemos na educação no nosso país. O momento atual reconhecido por todos, reconhecido não só no contexto português, mas também no contexto europeu. O perfil dos alunos à saída da escola obrigatória é um documento fundamental e foi o primeiro documento que, me lembro a minha memória, que foi aprovado por unanimidade da Assembleia da República. Este documento, que é estruturante, vem, digamos, fazer tudo à volta dele, trabalhar as habilidades iniciais, a autonomia, a facilidade curricular, mais recentemente esta questão da educação inclusiva. Os tablets são um caminho muito interessante para tornarmos a escola mais inclusiva no seu todo. É uma outra oportunidade porque finalmente a comunicação social começa... Esta é uma notícia de uma revista, portanto, fora a publicidade, não tem mal nenhum, fui eu que, portanto, que comprei para ler. No início do ano letivo, boas notícias, porque há sempre aquelas más notícias, falta de colocação de professores, isto e aquilo. E aqui não, aqui falava-se que, este era um dia 7 de setembro, fim das disciplinas. Bem, não é bem assim, portanto, quer dizer, trabalhar em conjunto, não é? Tablet e smartphone em sala de aula, sim, está a acontecer em muitos lados. Eu tenho na minha escola um colega do secundário que usa o smartphone em sala de aula. Claro que sim. Eu digo do secundário porque as pessoas acham sempre que no secundário isto não acontece. Temos outros. Manuais digitais para todos. Bem, não é para todos. Mais trabalho de equipa. Esta é uma oportunidade porque também a comunicação social começa a olhar para isso e, aliás, este dia de trabalho, portanto, está um jornal aqui ligado a tudo isto. Outra oportunidade é esta. Claro, dirão, está a pensar voltar para a Madeira e, portanto, aí a referir-se do secretário porque está a pensar... Não... Podia passar a voltar para a Madeira, não era nenhum. Porque reparem, eu podia-vos trazer várias fotografias de várias reportagens na comunicação social. Esta é do Diário Notícias, eu sou assinante digital do Diário para conhecer o que se passa por cá. E se eu fosse buscar algumas notícias do que está acontecendo no continente, eu ia encontrar muitos municípios, trabalhar nesta área e dizer logo só: vamos oferecer aos alunos X tablets. O outro do lado, X tablets com teclado. Me ia perguntar, mas é preciso teclado ou não? E esta notícia tem algumas particularidades que eu sublinhei a amarelo.
E é a realidade no próximo ano, a partir do 5º ano, sim, mas fala as escolas preparadas, fala que há uma conversa com as escolas, fala também uma nova metodologia de trabalho. Fala também, ao ver o peso das mochilas, que é algo que hoje a educação, portanto, gosta muito, e é verdade, os nossos miúdos vão para a escola com peso de mochilas numa altura digital. E, portanto, esta é uma notícia de um responsável político, mas que fala de escolas, fala, portanto, de metodologia de trabalho. Portanto, isto é uma oportunidade de nós termos alguém que não se lembrou de dizer assim, vamos comprar 2.000 tablets ou 1.000 tablets ou 500 tablets, mas vamos falar de educação. Uma outra oportunidade é que esta será, de certeza, uma oportunidade que não será perdida. Recordo para vós que, em Portugal, a primeira região que teve a programação no primeiro ciclo foi a região autónoma da Madeira. Quando nós começamos no continente a trabalhar, já estava aqui a trabalhar, o ensino do inglês, portanto, a nível precoce, nos primeiros anos, foi aqui que aconteceu. Tivemos um grande projeto de tecnologia, que foi um projeto falhado, que foi o projeto do Magalhães. Esta é uma notícia de um jornal 8 ou 9 de maio, e foi falhado porquê? É claro, e há artigos escritos sobre isso. Falhou o equipamento, falhou, portanto, a internet nas salas, falhou a formação de professores. E todo este historial do que tem sido feito na educação aqui na região. Um outro exemplo, as artes. Hoje fala-se muito nas artes. Eu visitei há 2 anos a equipa que trabalha com as artes aqui na região. É maravilhoso o que está a ser feito. Esta é também uma oportunidade. Eu sei que será uma oportunidade que se fará história nacional e internacional. Revisitando práticas, sim, vamos ver o que é que outros disseram sobre isto. Não serei exaustivo sobre esta questão, mas posso-vos dizer que a European Schoolnet, portanto, uma entidade suportada por 33 Ministérios de Educação, esteve entre 2013 e 2015 um grande projeto que envolveu 45 escolas, 5 portuguesas, 2 privadas e 3 públicas, e que trabalhou sobre esta questão dos tablets em sala de aula. Portanto, investigou as metodologias de trabalho do professor. O que é que muda na sala de aula com a introdução deste dispositivo móvel, com a introdução destes recursos, com a introdução do acesso a plataformas, do acesso a recursos digitais? E podemos ver o que disseram estes relatórios, podemos visualizar muitos dos webinars que ali estão. Nós próprios, em Mangual, de Monte e Movimentos, em 2011 fizemos um projeto, não estávamos nessa altura a pensar em manuais digitais, mas sim fomentar a leitura. 2011. É preciso pensarmos que isto parece recente, mas não é tão recente como isso. O que era aquele tablet na altura, o que eram os manuais digitais, que pouco existiam, e os próprios livros, era apenas uma versão em PDF ou era uma versão digital, impressa digital, do que é o livro físico. Hoje nós temos interatividade. E fizemos também uma experiência, um financiamento que nós nos candidatamos à GoBanking para perceber como isso funcionava. Houve um grande projeto nacional, em 14 e 15, que tinha muito a ver com como é que os professores, os alunos se apropriavam dessa tecnologia. Portanto, este projeto foi financiado para a West Bank, funcionou em Lisboa. Houve um outro, para mim isto será o maior, portanto, foi para a Federação Regional do Alentejo, não o maior por número de escolas, mas o maior em termos de tempo, em termos de estudo, portanto, que eram os manuais escolares e eletrónicos, e aqui foi mesmo a ideia de perceber como é que as coisas portanto, aconteceram neste tempo que houve o projeto e que as coisas daqui vieram. E este olhar para o passado é importante para nós percebermos o que é que nós podemos fazer no presente. De facto, houve muitos documentos escritos. Reparem, a propósito da European Schoolnet do Creative Classrooms Lab, eu trouxe de propósito a capa de uma das brochuras, tem a ver que é recomendações aos decisores políticos, ou seja, recomendações às pessoas que tomam as decisões sobre estas matérias. Depois há alguns artigos escritos, há muitos colegas nossos que fizeram teses de mestrado e teses de doutoramento sobre estas temáticas dos tablets. Hoje um dos nossos oradores fez uma tese de mestrado sobre a questão dos telemóveis. Então, estamos a falar de dispositivos diferentes, mas no fundo dispositivos móveis. E podemos olhar para isto para perceber o que se fez. Eu não serei exaustivo nesta matéria, mas vou tirar só 2 ou 3 frases para nos contextualizar. Uma delas é, de facto, há vários estudos que dizem aquilo que eu acredito, que um tablet em sala de aula, carregado de conteúdos, não é? Carregado de outras peças de um puzzle e à volta, poderá, de facto, ser um motor para melhorar a aprendizagem dos alunos. Num dos relatórios do projeto Manelli, diz... O próprio relatório tem uma pergunta e a resposta.
Que vantagens para isto, para a aprendizagem? Na verdade, não serão nenhumas se não percebermos qual é a potencialidade que este instrumento tecnológico, qual a potencialidade que esta oportunidade faz. Portanto, e o professor é, mais uma vez, e sempre será aqui o centro de toda esta mudança. Há ainda uma outra frase num desses relatórios que diz: substituir manuais em papel por manuais digitais, ou seja, pensar só no peso das mochilas, que já era algo importante, não vai mudar as práticas e, portanto, é pouco. Não é? E é tão pouco que às vezes acaba por ser depois abandonado. Quer isto dizer o quê? Quer isto dizer que há muito mais que nós temos de pensar, há muito mais que aqui está em causa e não é simplesmente uma passagem de um papel para um digital. E por isso, leva-nos à terceira parte da minha intervenção. Aquilo que eu chamei as peças de um puzzle. Podia ser revisitando ainda o passado outra vez e vendo as conclusões que tinham, mas é também uma perspectiva pessoal. E porquê? Porque eu não queria chamar isto de projeto, o que vai acontecer na região, eu queria chamar isto de um plano que pressupõe que no próximo ano letivo as escolas que assim o entenderem poderão optar para no 5º ano, porque se não me falha aqui nenhuma questão estatística, no 5º ano as suas turmas trabalharem, portanto, com dispositivos móveis na sala de aula, no caso concreto um tablet, que terá os seus manuais digitais e também terá outro tipo de conteúdos. E, portanto, neste plano de trabalho, eu acho que há várias peças que têm não só de encaixar, mas também de se articular entre si. E é sobre elas que eu vou me pronunciar um pouco na minha perspectiva pessoal e com alguma experiência nestas temáticas. O tablet, primeiro dispositivo. Uma coisa é o tablet para eu usar, outra coisa é o tablet para um aluno usar. Por vários motivos. Para já, porque na mochila vai logo no primeiro dia, né? Até ele sembrar ter um tablet lá dentro, vai mochila e vai, portanto, todo lá dentro. Quer dizer, um tablet tem de ser propriamente robusto, mas tem de ser um tablet com capacidade de armazenamento, capacidade de velocidade, tem de ser um bom equipamento. Essa, no fundo, é a questão. Tem de ser algo que seja pensado para a educação. E não temos todos equipamentos pensados para a educação. A educação tem, portanto, os seus princípios, tem as suas características, tem os seus contextos, e esta escolha do equipamento é imprescindível. Eu, recentemente, por falta das notícias, saí na minha região uma notícia. Câmara Municipal de, não interessa por caso, disponibilizou X tablets aos alunos. Eu fiquei curioso e dizia o meu colega de escola: excelente, um equipamento excelente. Pronto, eu disse, vamos aguardar daqui a uns meses para ver, porque de facto as opções baratas às vezes saem caras e as caras às vezes não são caras, mas a escolha do equipamento é imprescindível, seja lá qual seja. Os recursos, portanto, não é só o manual digital, é as plataformas com que eu posso trabalhar, e vou ter um dispositivo que vai ter acesso à internet, que vai permitir trabalhar em conjunto, tudo o que eu posso tirar dali. Portanto, o recurso que está, ter só equipamento, nada mais, portanto, é fazer uma compra, tirar uma fotografia, ficamos todos bonitos, portanto, mas o resto aí morre. Portanto, os recursos são imprescindíveis. Os docentes, sem dúvida. Sem dúvida. Porquê? Porque se queremos mudar práticas renováveis, torná-las que os nossos alunos sintam a sua sala de aula não como algo que é diferente do que estava fora, mas que a sociedade digital está lá dentro. Portanto, o trabalho com os docentes é imprescindível para centrarmos, no fundo, neste processo da aprendizagem dos alunos. O que leva-nos à formação. Claro que eu sou suspeito, eu sou o diretor de um centro de formação, portanto, isso sou suspeito no sentido de, mas se perguntarmos qualquer das pessoas que não têm assistência a importância da formação, isto é imprescindível. E, infelizmente, nós não a valorizamos como acontece. É muito mais fácil o município, não é, investir nos tablets que tiramos na fotografia do que investir em formação para professores. Mas eu tenho estado envolvido como diretor do EduFor em vários projetos que penso que posso dizer que foram de sucesso, e o principal desses projetos todos foram o quê? Os recursos humanos, foram as pessoas e foram a formação. Não foi o equipamento A, o equipamento B, o equipamento C. Escolhemos sempre os melhores, sem dúvida. Mas foi mais o recurso humano, foi a formação. Formação, esta minha inicial, que é uma formação mais técnica, de facto, conhecer o que aquilo está aqui, que é algo muito, mas numa primeira fase penso que deve haver uma formação em termos do conselho de turma. Falamos no 5º ano, falamos de disciplina de matemática, de geografia, de português e outras que vão estar ali. Os professores em conselho de turma, portanto, precisam ter formação em conjunto na sua escola. Eu passaria uma outra fase de formação, a formação em grupo disciplinar. Porque se eu permitir depois ter o professor de matemática da escola A, o professor de matemática da escola B, o professor de matemática da escola C em formação, no seu grupo disciplinar, eu estou já a alargar este modo de trabalho.
Portanto, e esta formação é imprescindível. E é isto que nós hoje estamos a fazer no EduFor quando fazemos planos de formação. A nossa formação mudou muito do que era no passado recente do que é hoje. Era impossível falarmos em inovação e mantermos as mesmas formações. Uma plateia para um evento destes é excelente, mas para mudar as práticas dos docentes, isso não pode ser assim. Portanto, esta questão da formação é imprescindível. Eu, por exemplo, neste caso concreto, defendo deve ser com formadores que conhecem as pessoas, com formadores que estão no terreno e que são capacitados e que têm sido escolhidos pelo seu perfil. Rede. Pois é. Eu tive uma intervenção no ano passado na Assembleia da República e pedi-me uma opinião. Eu disse, só precisamos de uma coisa, melhorem a rede nas escolas. Eu estava à espera que eu falasse de algo muito mais... Era uma coisa simples. E porquê? Porque em vários projetos que eu tenho temos este problema. O primeiro projeto que nós usamos, portanto, usamos internet forte em 2000, não era? Do Ministério diziam, isso funciona bem. Não, era uma linha RDIS. E aquilo tinha 2 canais, mas nós tínhamos um canal aberto. Funciona bem, uma maravilha. E aquilo funcionava mal. Porquê? Porque nós tínhamos muitos acessos. Os números batiam sempre certo. Interessante, uma das televisões foi-nos visitar e eu disse, não se preocupem, que eu para a semana vou dizer isto publicamente. No outro dia já estavam em Mango Alto. E os números que tinham a equipa, de facto, não eram bem a mesma coisa. Será que a rede funciona nas escolas? Porque teoricamente dizíamos que sim, mas às vezes estamos a falar de coisas diferentes. Era importante que as redes que fossem mesmo verificadas estão a funcionar bem nas escolas, experimentando. Uma coisa é ter um dispositivo, outra coisa é ter 20, 30 ou 40. E muitas vezes a questão não é a linha que chega, até são os terminais. E já há pouco. Falar em rede, e não resisti de achar, portanto, este cartoon, de facto, não é? Eu tenho a sensação que às vezes falo de maneira diferente com os meus colegas técnicos de informática. Eu sei que num sábado de manhã tenho 30 pessoas em formação na escola e mais ninguém está e a rede não funcionava. Eu estava lá, não funcionava. Eles diziam que sim, mas não funcionava. Portanto, eu acho que andamos aqui com conceitos de redes um pouco diferentes. O suporte técnico, cada vez mais, hoje os equipamentos são com melhor qualidade, mas é necessário ter um suporte técnico para hardware e software. Eu pessoalmente defendo que as nossas escolas têm muito mais que se preocupar, nossa escola no sentido amplo do termo, não é nem sequer nacionais, eu falo num contexto global. Hoje uma escola tem centenas de equipamentos ligados. Uma empresa com centenas de equipamentos ligados tem uma equipa técnica. No caso do EduFor, nós cada vez mais estamos a trabalhar com parcerias fora das escolas. A Fundação Telecom, a Fundação Altice, é um dos nossos parceiros para estas questões do suporte. Não é o colega de informática que vai resolver isto tudo, até porque 2 horas de um colega de informática se calhar custa mais do que meio-dia de um técnico de uma empresa. Portanto, é fundamental esta questão técnica estar resolvida, porque isto, se não tiver, as coisas depois não funcionam e às vezes há problemas que servem. A liderança, seja ela institucional, seja ela da Secretaria de Estado, seja ela do diretor de turma, seja ela do professor, mas uma delas que é fundamental é o modo como a direção da escola olha para estas questões. Qualquer plano de intervenção como este tem de ser devidamente sentido por todos. Por isso, quando eu tive conhecimento que as escolas foram convidadas a demonstrar a sua disponibilidade para participar, eu acho que isso é excelente. Porque fazer por despacho, no próximo ano todos têm manuais digitais ou todos têm tablets, isso é muito fácil, é passar um cheque, não é verdade? Não é? Mas as escolas, a evidência das escolas é fundamental neste processo. E aí passa-me também à coordenação. Claro, ter uma avaliação de todo o processo a nível macro, mas em cada escola é preciso ter uma cara. O primeiro projeto que nós temos formação à distância, o Prof 2000, nós tínhamos uma pessoa que chamava-se o líder Prof 2000 da escola. Era aquele colega que nós chamamos-lhe líder na altura, podia ser coordenador de outro irmão qualquer, era aquela pessoa que naquela escola era a Maria ou era o José, que era a cara do projeto. Porque se eu for ter com a direção, quando há uma questão, se eu for para uma reunião, não, há ali um professor, há ali alguém que faz acontecer, que assume isto e que ajuda os colegas e que trabalha com as outras escolas, não é? E porquê tudo isto? E porquê normalmente um professor? Porque nós estamos a falar em usar esta tecnologia para o currículo. Eu não estou a falar apenas em atividades extracurriculares. Claro que o dispositivo móvel na mão dos alunos, esperemos que eles em casa trabalhem com ele, esperemos que eu esteja na biblioteca a trabalhar com ele, cá está a rede, não tem que ser só em sala de aula, mas quer dizer, estamos a falar nas disciplinas, estamos a falar no currículo e quer dizer que isto tudo tem de estar devidamente sedimentado, não é? Para este envolvimento das pessoas, para este envolvimento de todas, e o envolvimento é uma outra palavra.
Na minha opinião, há duas entidades que devem estar fortemente ligadas com este projeto. É a divisão de pessoal, portanto, é a formação, portanto, de professores e chamamos de salas do futuro. E, portanto, este envolvimento deve ser de todos os outros. Eu não posso estar a falar em gestão flexível fora no Plano Nacional de Promoção do Sucesso Escolar e não estar a pensar que naquela escola eu tenho os alunos do 5º ano com tablets. Então, tudo isto tem de estar interligado, tem de haver um envolvimento das estruturas, em especial o caso da formação, em especial os ambientes. E porquê em especial os ambientes? Porque, de facto, o que aconteceu em Mangualde, esta é uma fotografia da tal sala que há pouco tiveram a oportunidade de referir, e tudo o que nós hoje fazemos na formação passa por este conceito deste ambiente. Pode não passar fisicamente pela sala, mas todo o nosso plano de formação, nós tivemos de dar formação aos nossos formadores. Eu tive de formadores que eram excelentes na didática do português, na didática das línguas, mas conheciam pouco de esta forma de ter uma sala desarrumada, esta forma de trabalhar em conjunto e, portanto, no EduFor tudo está encaixado com a formação, tudo está encaixado com estas novas formas de trabalhar. Aquele projeto europeu que eu vos falei no início, portanto, foi um dos projetos que inspirou a sala original, que está em Bruxelas, que é o Futuro Classroom Lab, portanto, tudo isso veio dali. E, portanto, mais uma vez, a formação. Sr. Professor, eu pedi são 9h45 e tal como tínhamos combinado, propomos então à fase seguinte. Sim, obrigado. Eu pedi porque nós temos uma ligação por Skype e não é questão do satélite, não é? É questão que os alunos, fizemos aqui um teste na sexta-feira, e eles acharam que tinham alunos do lado de cá. E quando viram-se a mim, ficaram com ar. E como tem intervalo daqui a pouco, eu tenho que controlar isto com mais 5 minutos para chegar a esta parte. Obrigado pela nota que eu pedi. A questão da família, envolver os pais, é fundamental. E porquê? Porque, caso contrário, temos notícias como estas, que é interessante, sim, tira o tablet do seu filho e dê um instrumento musical, claro, não é? Estou a falar em quê? Estou a falar do pai que está no restaurante e entrega o tablet ao filho ou o telemóvel para não é? Não estou a falar no currículo. Ou não termos notícias como estas, que foi, não é? Que abandonou-se o uso dos tablets, abandonou-se porquê? Claro, porque não houve formação, não houve preparação, não é? E, portanto, os pais estarem informados sobre isto, a partilha entre os professores, de modo formal ou informal, as apps, que nós temos pequenos dispositivos gratuitos fabulosos para fazermos coisas dentro da sala de aula, em casa com os pais, com tudo isto. Há uma edição da Universidade de Coimbra, um professor sobre isto. As tais apps, há muitas delas, atenção que algumas, às vezes, as gratuitas são boas, muito bem, mas também têm as suas limitações. O próprio Jornal de Notícias tem uma app. Eu, com esta mão, dou os parabéns ao jornal para esta iniciativa. Com esta, faço uma sugestão. Por que não colocar uma licença do Jornal de Notícias? Quem está? Alguém do jornal há pouco cumprimentou. Desculpem. Não, mas podem ser os dois. A minha questão era, parabéns ao Diário de Notícias para a iniciativa. Não se esqueçam que ser interessante colocar nos tablets dos alunos, portanto, uma licença do Diário de Notícias Digital, que é muito interessante, eu sou assinante e podemos ver o que está no passado. Portanto, era essa questão. Enganei-me, não me enganei. É, mais uma vez, a questão da formação. Podia falar muito mais, não vamos falar aqui. Os alunos, pois não me esqueci. Mas eles apropriam-se disto com uma maneira fabulosa. Vamos jogar às escolas. Antes disso, que escola será esta fotografia? Que acham? É do Colégio da Maia ou será do Conservatório da Covilhã? Ninguém. Maia Covilhã? Maia Covilhã? Cara. Esta é uma imagem real desta semana, da semana passada, aqui na região, na escola de São Roque, com alunos que estão aí a experimentar. Portanto, real.